Uma famosa história da Inglaterra chamou a nossa atenção. É sobre um menino que dizia ser a reencarnação de um piloto alemão da Segunda Guerra Mundial. Os detalhes que forneceu com apenas 3 anos de idade eram tão específicos que nos perguntamos: poderia ser? Poderia ser? Um menino inglês ouve uma valsa de Johann Strauss. Esta música poderia ser o som que lhe acompanhou numa outra vida? O que mais me interessou no caso de Carl foi seu comportamento único para uma idade bastante jovem. E o que nos intrigou foi a relação entre o comportamento de Carl Edon e uma descoberta feita após sua morte prematura. Poderia ser que Carl fosse a alma reencarnada de uma outra pessoa. Desde o início, Carl Edon era diferente. Nascido em 72, era o terceiro filho de Val e Jim Edon, de Middlesbrough, Inglaterra. Ele era o mais difícil dos meus filhos. Desde pequena era estranho e eu lhe perguntava de onde havia vindo para poder devolvê-lo. Realmente, ele me deixava louca. Carl era diferente dos irmãos, que tinham cabelos e olhos negros. E ele era alourado, quase ruivo, com olhos azuis. Carl era diferente, porém desconcertava mais as pessoas quando se expressava através de palavras. Ele dizia que já havia morrido num desastre de avião, em um prédio. E não levávamos muito a sério, achando que eram fantasias infantis. Quando tinha 3 anos, Carl Edon fez uma afirmação surpreendente. Disse que era piloto da Força Aérea Alemã e que havia sofrido um acidente com seu avião após um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso parecia loucura dito por um menino. Mas segundo o Dr. Ian Stevenson, diretor de estudos sobre a personalidade da Universidade de Virgínia, as afirmações de Carl eram semelhantes a outros casos que ele havia estudado. A referência a uma outra família é muito comum nesses casos. E Carl parecia ter uma imagem muito clara da outra mãe. Eu me sentia mal quando ele falava da outra mãe. Ele a descrevia como gordinha, morena e bastante dominadora. Usava o cabelo preso atrás da cabeça e quando ele ficava muito travesso, ela o ameaçava levá-lo. Stevenson começou a estudar o caso de Carl em 83 e ficou fascinado com os desenhos feitos pelo menino antes dos 5 anos de idade. Ele desenhava a cabine de um avião com todos os aparelhos. E quando perguntávamos, ele dizia para que serviam e de onde saíam as bombas. Ele sempre afirmava que soltavam bombas. Jim, pai de Carl, pensava tanto nas histórias do filho que resolveu investigar pessoalmente. Sempre tentava surpreendê-lo em alguma falha. E um dia eu disse que voava um Messerschmitt 110 e eu lhe disse que era um avião de combate. Na saída do trabalho, eu fui à biblioteca para procurar sobre aviões alemães na última guerra. E o avião que mencionara era um bombardeiro, conforme ele havia dito. O mais interessante era que o menino de 5 anos não possuía acesso a informações sobre a Alemanha ou sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci depois da guerra e não havia esse tipo de informação em nossa casa. Nunca me interessei por filmes de guerra e não tínhamos livros sobre aviões em casa. Segundo a mãe de Carl, na única vez em que assistiram a um filme sobre a guerra, o menino logo assinalou algumas falhas existentes no filme.
Uma noite estávamos assistindo a um filme de guerra e Carl disse que um dos atores era como o sargento dele quando estava na Força Aérea, mas que a insígnia ficava do outro lado do uniforme. Jim foi à biblioteca e pesquisou. A insígnia ficava mesmo do outro lado. Tantas coisas iam sendo confirmadas ao passar do tempo. Era impressionante. As histórias de Carl eram bastante polêmicas, mas houve uma vez que foi a mais incrível de todas. O menino dizia lembrar de sua morte violenta. Quando tinha meu avião, eu bati num edifício, dizia ele. Afirmava que perdera uma perna e que morrera de hemorragia. Aos 9 anos de idade, a fantástica história de Carl foi documentada num livro sobre a reencarnação. Numa das passagens, Carl narrava com detalhes impressionantes o seu acidente fatal. Dizia que estava voando baixo quando perdeu a consciência. E acordou a tempo de ver que iria bater contra um edifício. Fez um esforço para tentar evitar a colisão, mas era tarde demais. Não pôde evitar o acidente. Quando o livro foi publicado, os jornais ingleses se interessaram pela história de Carl. Mas, segundo seu melhor amigo, a publicidade fez com que Carl fosse alvo de zombarias. Os meninos na escola riam dele, chamando-o de Hitler, de nazista, de piloto alemão. E faziam saudações nazistas, dizendo que ele inventava histórias somente para poder aparecer nos jornais. E aos 9 ou 10 anos parou de falar no assunto. É normal que os meninos deixem de falar sobre sua vida anterior, à medida que vão crescendo. E às vezes não sabemos se estão escondendo algo ou se realmente se esqueceram. Seria Carl Eden a reencarnação de um piloto alemão que sofrera um acidente de avião na Segunda Guerra Mundial? Quando Carl cresceu, parou de contar as histórias de seu extraordinário passado e começou a falar sobre o que lhe aconteceria no futuro. Uma tarde, Carl e eu estávamos no quarto, falando de fatos corriqueiros, coisas de meninos. E ele disse que iria morrer de hemorragia, antes mesmo de completar 25 anos. Ele morreria sangrando. Uma premonição insólita que torna essa história mais estranha ainda conforme veremos ao voltarmos. A seguir. Mesmo que você não acredite em reencarnação, a história de Carl Eden demonstrou ser assombrosa até agora. Porém, a reviravolta que tomará fará muita gente pensar. Vida passada. Quando Carl Eden era menino na Inglaterra, impressionava seus pais e amigos contando que fora um piloto alemão de bombardeio na Segunda Guerra Mundial, numa vida anterior. No começo achava estranho porque jamais tivera um amigo que me contasse esse tipo de história. Não era brincadeira e queria que as pessoas o levassem a sério. Mas isso não acontecia. Quando a história de Carl chegou aos jornais, os amigos de escola começaram a zombar dele. Ele era chamado de Hitler, de nazista. Zombavam dele e o deixavam envergonhado. Quando Carl cresceu e teve um filho, já havia parado de falar sobre a estranha vida que dizia ter vivido. Os pais e os amigos de Carl sempre tiveram esperanças de poder explicar seu passado. Porém, esse dia jamais chegou. Numa noite quente de agosto de 95, a vida de Carl terminou abruptamente nestes trilhos de trem. Quando fiquei sabendo da morte de Carl, fiquei aflito. Fiquei pasmo. Após discutir com um colega de trabalho, Carl foi apunhalado várias vezes, vindo a falecer de hemorragia aos 22 anos, conforme havia previsto há mais de uma década. Eu fiquei impressionado, porque ele me disse, quando menino, que não teria uma vida longa.
e que morreria de hemorragia antes dos 25 anos. Era excepcional que Carl tivesse previsto as circunstâncias e a época de sua morte. Porém, a história não termina aí. 2 anos após a morte de Carl, as autoridades de Middlesbrough, Inglaterra, encontraram algo que a surpreendeu. A menos de 1 quilômetro da linha de trem onde Carl havia morrido, operários de uma obra encontraram um bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial. O cônsul honorário John Knight acompanhou a escavação para a retirada do avião. E ao comparar as declarações de Carl e o bombardeiro, ficou extremamente desconcertado. Eu não acredito muito em paranormalidade, mas existem coisas que devem ser explicadas, e eu não posso fazê-lo. John Knight não era o único cético atraído pelo mistério. Hans Mondorf, cônsul-geral da Alemanha, também demonstrou um grande interesse pela história. Os operários descobriram um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial bem perto da linha de trem, que havia sido derrubado em janeiro de 1942. Carl havia dito que sua vida anterior havia terminado exatamente em 1942. Foi um choque saber que o avião caiu exatamente no mesmo ano que Carl dissera ter morrido. Segundo as autoridades, o avião levava 4 passageiros e somente 3 corpos foram encontrados. Depois, o último membro da tripulação foi identificado como sendo Heinrich Richter. Em dezembro de 1997, fui informado que haviam encontrado o último membro da tripulação. Seria possível que Carl Edon tivesse alguma ligação com o bombardeiro alemão e com a vítima que foi encontrada dentro dele? As coincidências eram tantas que as autoridades começaram a investigar as afirmações de Carl. Ele disse que havia estado numa missão na Inglaterra e que havia sido derrubado e se ferido com o avião. O avião caiu de nariz e a parte frontal ficou destruída. E a tripulação foi vítima dos fragmentos que foram lançados. Várias vezes Carl havia descrito a explosão que ocorrera quando seu avião havia caído. E além disso, a idade da vítima era similar à de Carl no momento de sua morte. A vítima, Heinrich Richter, tinha 24 anos de idade ao morrer. E quando Carl morreu, estava com 22 anos. É algo que deixa qualquer um chocado. Tudo é estranho e assombroso, não acham? A descoberta seguinte foi ainda mais misteriosa. As autoridades encontraram um anel do piloto alemão. Nele havia a letra P. Será que pertencia a algum membro da família de Heinrich Richter? Carl dizia que tinha um irmão, também aviador, que morrera antes dele e que se chamava Peter. As autoridades tentaram em vão fazer contato com algum membro da família do aviador alemão, que foi enterrado na Inglaterra com a presença dos pais de Carl em seu funeral. Era como se estivéssemos sepultando Carl novamente. Eu lembro que minha esposa disse, no funeral do piloto alemão, que agora ele poderia descansar em paz, tanto na vida anterior quanto nessa vida. E esperamos que seja o final de tudo isso. Seria Carl Edon o espírito materializado de um piloto alemão? Os que participaram dessa história permanecem atormentados pela recordação de um menino que tinha certeza de ter vivido uma outra vida. Eu sou cético, mas ao avaliar o caso, reconheço que existem vários fatos que se encaixam. Há alguma coisa inexplicável que ninguém conseguiu esclarecer até agora. Eu não gostaria de afirmar que Carl seja a reencarnação de Heinrich Richter.
mas de alguma forma ele teve alguma relação com a história da tripulação do bombardeiro e talvez com Heinrich Richter. Acho bem possível que quando o avião se acidentou, Carl estivesse nele e que tenha reencarnado. Acho que Carl tentava nos dizer alguma coisa. Se querem saber se as experiências de reencarnação são herança de família, a filha de Carl Edon jamais falou de memórias ou de sonhos de vidas passadas.